É o que temos. Dá para ganhar a Copa? Acho difícil. Agora, de novo, o que você faria? Primeiro, todo respeito e carinho ao Dorival Júnior. Mas, cara, o que você acha? Qual você acha que é a solução para a seleção brasileira nesse momento tão complicado? Cara, eu tenho 42, eu só vi algo parecido em 93. E em 93 estava mais fácil. E aí, no ano seguinte, o que aconteceu? Eu só vi algo desse nível em 2001. No ano seguinte, ganhamos. Verdade. Lembrando que só que em 2001 você tinha 2 CPIs no meio do caminho, você teve 4 treinadores que convocaram 104 jogadores para 18 partidas. Isso. Puta zona. Mas só lembrar os que não foram penta em 2002. Romário, Amoroso, Alex, Djalminha, Sony Anderson, Jardel, Emerson Puma, que era o capitão. Olha os caras que nem foram para a Copa. Agora, gente, de pontas, o Brasil não tem no mundo hoje tanta gente boa como qualidade e quantidade. Camisa 9, com potencial do Hendrick, vai chegar lá. 10, o Neymar ainda, o Rodrigo podendo jogar por dentro, ok. Agora de 5, 8 para baixo, goleiro acho que não tem problema. Mas a gente tá com problema. Laterais frágeis, zagueiros já tivemos muito melhores, cabeças de área e segundo volantes, poucos. Sim. Tá? Adoro, por exemplo, o Gerson já há muito tempo, mas é pouco. Então, assim, é o que temos. Dá para ganhar a Copa? Acho difícil. Agora, de novo, o que você faria? Primeiro, todo respeito e carinho ao Dorival Júnior. Primeiro, muito capaz, muito competente, mas não tá dando liga. Como o Tite, que eu acabei de falar aqui no Flamengo. Mas eu não gosto de demitir ninguém. Diferentemente do Donald Trump, do justo não ficar you're fired, não é comigo. Mas teria que tomar uma decisão. Conversaria muito, estamos falando agora quinta-feira à noite, antes de Corinthians e Palmeiras e tal, e pela manhã tem uma reunião do Edinaldo, com o Rodrigo Caetano, Dorival Júnior. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Mas digamos que esteja ou estivesse vago o cargo, eu iria primeiro no Ancelotti mesmo, falar, lembra de nós, Ancelotti, CBF, Brasil. Prometeu, se é que prometeu. Se é que prometeu. Não havendo chance do Ancelotti, e eu esperaria o Ancelotti até o Super Mundial de Clubes do Real Madrid, porque no Real Madrid ele não fica mesmo, né? Ok, se não for, eu iria no Felipe Luiz. Não! Não. Jorge Jesus! Não. Aí, cara. Não, aí vocês gostam tanto dele, vai o Felipe Luiz, pega de novo o Jorge Jesus. Todo mundo tá falando, não, deixa o caramba. Eu sei, como quando eu queria o Abel, eu falei, não, como o Palmeiras, mas deixando O Felipe Luiz é muito novo pra seleção brasileira. O Falcão também era em 90, não rolou, e o Dunga também era em 2006 e quase rolou. Tá aí a prova, porra. Não, Felipe Luiz, ele precisa de 20 anos de experiência no Flamengo, eu já falei isso. O Zagallo tinha 2 anos de seleção de futebol. Era outro futebol. Não pode ser. O Scaloni mesmo, cara. Aliás, em Núñez, se eu faço sempre, quando eu tô no estádio, como eu tava lá pelo Estadão, na hora que sai a alienação e o sistema de som do Massa Monumental anuncia a seleção da Argentina, se eu faço mesmo, até porque é interessante até pra você saber mais ou menos, embora eram muita gente, mais de 85 mil pessoas, claro. E na cancha do River, então eram possivelmente muito mais torcedores do River Plate. Mas assim, o nome mais aplaudido foi o do Scaloni, seguido pelo Dibu, e terceiro o Julián Álvares, até porque jogou lá e tá jogando muito. E assim, eu achei interessante o Almada, velho, foi o menos aplaudido. Seria que joga pra cacete. Mas tá começando agora. O Otamendi, ele recebeu o aplauso que merece. Otamendi! Vamos aqui isso. Tá? O Otamendi eu acho horroroso, cara. Eu sei que o cara é campeoníssimo, campeão do mundo. Eu sei que ele trabalha com o Guardiola, mas aí, de novo, uma questão sobre seleção. Que, por exemplo, posso discutir um pouco quem eu amo de paixão por óbvio, que é o Abel Ferreira. A capacidade de selecionador, e aí eu volto para aquele que, para mim, é o Pelé dos treinadores, que é o Guardiola. E como manager, como ele é, coach manager do Manchester City desde 16, eu discuto algumas das escolhas do Guardiola. Tá? Porque tem treinadores que são grandes selecionadores, não só em campo, no RH, numa empresa, na firma tal, posto de gasolina, numa banda de pagode, você escolhe, esse cara aqui é bom pra tocar baixo e tal. Ok. Não necessariamente um grande selecionador é um grande treinador. Às vezes um grande treinador também pode, não sei, pode ser um puta selecionador, tá assim. Eu discuto isso. Mas então, se às vezes você tem opções melhores, ou você monta um time, né? O Zagallo em 70, por exemplo, que é uma sacanagem, é até ideológica, porque o Zagallo, quando ele assume a seleção em 16 de março de 70, ele substitui o João Saldanha, que era um cara brilhante, possivelmente o maior comentarista que a gente já teve, pelo carisma, pela popularidade, a maneira fácil de falar até sobre assuntos difíceis. Mas o Saldanha caiu porque estava extremamente desgastado e não foi só por obra da ditadura militar, não. É só lembrar, e não é um caso muito citado, e aí um erro também dos coleguinhas de esquerda, eu também sou, mas eu
pretendo ser mais jornalista do que eu sou um jornalista de esquerda. Eu não lembro exatamente o dia, mas o Saldanha cai numa terça-feira à noite lá na Rua da Alfândega, na CBF. Na sexta-feira, no sábado, o Brasil empata em Moça Bonita, que também levaria a queda dele, contra o Bangu 1-1, um jogo treino horroroso e tal, enfim. Mas o que aconteceu sexta-feira, 10 da noite, lá na concentração do Flamengo em São Conrado? O treinador, pegando os exemplos de hoje, basicamente, é como se o Dorival Júnior fosse ao Ninho do Urubu, invadisse, porque invadiu mesmo o Ninho do Urubu, armado para conversar com o Felipe Luiz. Foi o que o João Saldanha fez em relação ao Wilstrick Womão, que era um poltrão. Mas enfim. E segundo o Saldanha, porque à tarde ele ouviu no rádio o Saldanha falar mal dele, como sempre quer dizer, o Wilstrick falando mal do João Saldanha, mas começou a falar das filhas do Saldanha, da família, da extrapolada e tal. Mas enfim. Mas é basicamente isso. O treinador da seleção brasileira invadiu a concentração do Flamengo armado para conversar, armado com o treinador do Flamengo. Isso foi na sexta-feira à noite. Ele só caiu na terça-feira à tarde. Então assim, e depois que na segunda-feira o então presidente do Flamengo, André Richer, fez um BO contra o treinador da seleção brasileira. Então assim, não foi só as forças ocultas ou a ditadura militar. Até porque se a ditadura militar já tivesse mandado, não teria colocado um cara que era do Partido Comunista do Brasil proscrito à época para treinar a seleção. Claro. Por mais popular, e era mesmo João Saldanha. Então tem uma série desse tema, mas narrativas. O monarca adora. Narrativas de lá pra cá e tal. Inclusive, estamos aqui com a nossa querida Seguro Olha aí, ó. Bet. Essa aí eu vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí pra entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade, entra pelo do Bar pra dar moral pro podcast. Mas, porra, essa casa é bem legal, viu? Sobre isso. Mas assim... Beijo, Monarca. Mas eu também prefiro a Calói, mas tudo bem. Por que o Monarca é Monarca? Porque não é Calói, não sei. Pergunta pra ele. Mas enfim. Então assim, de novo, a gente tem que, na seleção, é algo extremamente complexo. O que eu falei um monte de coisa. Mauro, tudo bem, você falou quem que você acha que é melhor, sim. Plano B e tal, mas e aí? E aí, de novo, umas coisas complicadas, Barba, porque é o seguinte, Enigma Vinícius Júnior. Pô, estamos falando do melhor jogador do mundo merecidamente, né? Talvez não viva agora o seu melhor momento. Mas desde que ele chega tardiamente à seleção em 19, e para mim mal utilizado pelo Tite, às vezes uma camisa de força tática que o que obrigava algumas funções táticas sem a bola um pouco bastante discutíveis. Mas, velho, que partida legal o Vini fez. Copa América contra o Paraguai, aquele 4-1. O Paraguai estava muito mal. Tal. Mas por nível dele, melhor jogador do mundo, cara, não dá. É muito pouco. Rodrigo, que eu acho um baita jogador, faz boas partidas, melhores até que o Vini, mas devendo. O Rafinha foi sacrificado taticamente nos 2 últimos jogos, mas hoje é o melhor brasileiro no mundo, Rafinha. Uhum. O Endrick, eu acho que podia ter mais chances, tanto no Real Madrid, que no Real Madrid não tirou o Mbappé, o Bellingham, o Rodrigo, o próprio Vini, sim, não. Sim. Mas assim, o Endrick podia ter um pouco mais de carinho, talvez, do Dorival, mas é questão dele. Sabe, agora... É um enigma, não dá pra entender, cara. Estamos falando de Vini Júnior, cara. Eu nunca vi um jogador desse nível jogar tão pouco na seleção. Aliás, o último que eu vi nesse nível jogar menos é o Marcelo, lateral do Real Madrid. Marcelo na seleção nunca foi do Real Madrid. Mas, do nível do Vinícius Júnior, que é o maior protagonista, é muito estranho o que tá acontecendo. Mas você acha que a responsabilidade, a culpa é dele ou do Dorival? Vem cá, Tite, Ramon, Fernando Diniz, Dorival Júnior... Deve ter tido mais uns outros 4 treinadores nesse período. Pô, o que ele jogou bem, velho? Tudo bem, não é o melhor momento da seleção, não quero jogar tudo nas costas do Vini, mas eu também, não é que eu exijo, não. Eu cobro um pouco mais do Vini, porque eu estou falando do Mohamed Ali do futebol. O que o Vini faz fora de campo, peitando o racismo dentro e fora de campo, no próprio Real Madrid, cara, na Liga Espanhola é maravilhoso. Eu insisto, ele é o Mohamed Ali do futebol. Eu sou muito fã do Vini como jogador e como pessoa e nessa luta contra o preconceito. Mas em termos de seleção, cara, é difícil, velho. Chega ao ponto de achar que, de repente, ele está agora lutando por posição, porque é que não tem ninguém jogando bem. Mas, assim, é difícil. Assim, que partida que o Vini fez, e não é só questão tática, porque tem horas, por exemplo, agora, estando lá em Buenos Aires, até pelo apreço que eu tenho, pelo respeito, carinho, admiração que eu tenho por ele, tem horas até que eu esqueci o jogo, pode ser até a seleção, e ficava olhando mais o Vini, já ouvi jogar. Claro. O privilégio de vê-lo em campo pela seleção, pelo Real Madrid, final de Champions. Tal. Assim, não dá pra entender, porque são lances. Se você tem na dúvida, não, é que tá mais preso, podia soltar um pouquinho mais.
Cara, só ver, por exemplo, 1 contra 1 do Vini na seleção, 1 contra 1 do Vini no Real Madrid. E às vezes, por exemplo, na seleção, com todo respeito, já desrespeitando, né? Contra, sei lá, o Chile, que tá num momento horroroso. Pô, o lateral do Chile, que eu não sei nem qual é melhor que o lateral direito de tantos que o Vini pega na Espanha e, sobretudo, numa Champions League? Claro que não. Claro que não. Então, porque não rola. É muito estranho, velho. Muito estranho. Eu também acho que é esquisito mesmo. Mas será que é falta de confiança? Será que a camisa tá pesando ainda? Cara, o cara que com 16 anos, no seu segundo jogo, já era vendido por 45 milhões de euros pro Real Madrid, no Flamengo, numa fase ainda de crescimento de estabilidade do próprio Flamengo, não é um cara qualquer. O cara que chega ao Real Madrid com 18 anos, no momento que simplesmente sai Cristiano Ronaldo, vai pra Juve, e vem o azar, e o cara consegue, mal passa pelo Castilho, e já começa a fazer o que faz, e parar, e ainda vai fazer pelo Real Madrid, se os árabes não levarem, pô, não pode sentir peso da camisa da seleção, pô. Sim. E nem falta de identificação, cara. Um cara de São Gonçalo, um cara com a história que tem, o trabalho, inclusive, assistencial. Sabe? É muito estranho. E de novo, que eu ainda respeitando mais por isso o Vini, quando ele joga mal na seleção, é meio que nessa linha do Neymar. Ele joga mal porque não tá dando certo, não é que ele esconde. Eu já falei, eu amo de paixão o Ronaldinho Gaúcho. Eu tive o privilégio de, em fevereiro de 97, eu estava estreando na Band, uma das minhas primeiras transmissões, foi a estreia do Brasil no Sul-Americano Sub-17 no Paraguai. Brasil e Chile com um grandíssimo J. Júnior na narração. Foi 1-1, um gol do Brasil, não lembro. Eu lembro do gol do Chile. Talvez tenha sido o Rodrigo Grau, talvez. O gol foi do Mirosevic, o gol do Chile. No intervalo, fevereiro de 97, o Jota... Bom, o Brasil não fez um bom primeiro tempo, mas esse garoto, o Ronaldo, jogou muito bem, né, Mauro? Eu falei, olha, não só jogou muito bem. Sabe que o jornalista, a gente adora ser meio que responsável, mas isso eu tô falando no fevereiro de 97, o início da dupla Romário e Ronaldo, na seleção principal do Zagallo. Eu falei, olha, em 2002 na Ásia, a dupla vai ser Ronaldo, que nem se chamava Ronaldo Fenômeno ainda, mas o Ronaldinho, que estava em 97 já estava... Não, ele estava indo no Barcelona. Ronaldo do Barcelona e esse Ronaldo no Grêmio aqui. E não era nenhum absurdo. Que bom. Não, eu digo absolutamente encantador. Então eu sou um cara que sou muito fã do Ronaldinho Gaúcho, do Bruxo. Mas assim, mas eu já falei aqui, não quero reiterar, mas às vezes largava o negócio. O Vini não. Quando ele joga mal, ele quer jogar, mas não tá rolando. Agora, porque tem uma série, precisa de uns outros simpósios, Barbá. Gostou dessa resenha? Então, olha só, pra ver ela completa, o link tá aqui embaixo na descrição. E, pô, não deixa de dar o like, deixa o joinha, não custa nada pra você. E se inscreve no canal se você puder, tá bom? Você quer aprender a criar um podcast do zero? Eu criei o meu e vou ensinar tudo pra vocês, os materiais, os equipamentos, como chamar as pessoas, como entrevistar, como fazer uma boa entrevista, como buscar o corte, como fazer uma thumb boa, um título legal. Cola aqui, também tem o link na descrição. Vocês vão cair no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai tirar todas as dúvidas pra vocês, né, terem essas aulas comigo. Serão 5 aulas, cada uma de 1 hora. Eu e você, não é gravado, é ao vivo, tá bom?